Glória a Deus. Irmãos, essa parábola é a parábola do bom samaritano, né? Já ouvimos tantas vezes, né? A parábola do bom samaritano. Só que a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor se renova a cada dia. Nós podemos ler uma passagem várias vezes e o Senhor traz uma revelação diferente para nós todas as vezes que nós lemos. Amém? Então quero que você abra o teu coração para que o Espírito Santo vai falar conosco esta noite. Queridos, esta passagem diz que havia um certo homem, doutor da lei, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem conhecedor da Torá, da lei. E quando ele está ali próximo de Jesus, ele indaga Jesus, ele pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele era conhecedor da lei. Ele já havia visto Jesus a pregar, ensinar em outros lugares. E Jesus lhe faz uma pergunta. Olha o que o Senhor fala. Lá no verso de número 26. Jesus perguntando para ele: o que está escrito na lei? Como lês? Jesus está dizendo: como você entende? O que está escrito? Como que você entende? Porque tem pessoas, amados, que ele lê a palavra de Deus, ele lê a Bíblia Sagrada, mas ele não entende. Ele não entende por quê? Ele não tem a revelação do Espírito Santo. É preciso, no momento que nós vamos abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, oremos para que o Senhor nos traga a revelação da sua palavra, para que nós venhamos a entender a palavra. Jesus aqui questiona esse homem, o que está escrito na lei, como lês? Como você entende a palavra? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem a pergunta crucial de Jesus, Jesus, ele vem e pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Tentando justificar, tentando colocar Jesus contra a parede, tentando a Jesus. Eu quero ver o que o Senhor vai dizer agora. Quem que é, Senhor, este meu próximo que o Senhor diz? Nós, em nosso coração, dizemos que o meu próximo, quem é meu próximo? A minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus avós, os meus tios, os meus primos, aqueles que fazem parte da minha família. Mas não é isso que o Jesus ele ensina nessa passagem. E uma coisa interessante, queridos, é que Jesus, muitos exemplos na Bíblia, muitas parábolas que Jesus ele ensina, ele cita o samaritano. E os samaritanos eram um povo que eles eram desprezados pelos judeus. Porque na época, no passado, no Velho Testamento, quando o rei Salomão, passa o reinado para o seu filho Jeroboão, e o reino de Israel é dividido, os samaritanos, a tribo de Israel, ele se misturou, ficou um povo mestiço, e os reis ali que dominaram Samaria, levaram o povo a pecar, levaram o povo a praticar coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Adorar deuses pagãos, deuses estranhos e também a cometerem vários tipos de pecados abomináveis aos olhos do Senhor. Então os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Mas é interessante, por que Jesus ele
que sempre cita em algumas parábolas o samaritano. E quando Jesus, ele fala do samaritano, que era desprezado, ele estava dando exemplo como se fosse ele mesmo. E veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar. E ele foi desprezado. Ele foi desprezado. Ele cita o samaritano porque ele se comparava com aquele povo, porque ele era também desprezado. No decorrer, acompanha comigo a palavra do Senhor. No verso de número 30. E respondendo Jesus, disse, Jesus contando a parábola, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano, aquele que era desprezado pelos judeus, né? Aquele que era humilhado pelos judeus, aquele que os judeus não gostavam, aqueles que os judeus, né, tinham desprezo. E olha que a palavra do Senhor diz: e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Conseguem enxergar a comparação deste samaritano com Jesus? Irmãos, quantas vezes nós nos encontramos também como aquele homem que estava quase morto, ferido, e ninguém olhava para nós, e as pessoas nos desprezavam, mas de repente Jesus, ele envia alguém para falar do seu amor. Jesus, ele envia alguém nas nossas vidas para curar as nossas feridas. Jesus envia alguém para atar os nossos machucados, para nos cuidar. Jesus envia alguém para nos levar e nos mostrar o caminho, a direção. E a palavra de Deus diz: cuida dele, e tudo que gastares eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus faz a pergunta àquele doutor da lei: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aquele homem disse: o que usou de misericórdia com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Quem foi o próximo? O samaritano. Aquele que era desprezado, aquele que cuidou daquele homem machucado, aquele que cuidou daquele que estava ferido, que estava morrendo. Irmãos, que Deus quer falar conosco essa noite. Quantas vezes Deus colocou pessoas nas nossas vidas que nos ajudaram, nós estávamos caídos, essa pessoa foi usada por Deus para nos levantar, essa pessoa foi usada por Deus para nos dar uma palavra de fortalecimento, essa pessoa foi usada por Deus para nos abençoar, para nos ajudar.
muitas vezes essas pessoas foram desprezadas. Foi virado as costas para eles. Apesar da palavra falar que havia ali o sacerdote e o levita, que eram homens que serviam a Deus, o sacerdote, nós sabemos que era o homem escolhido por Deus para ministrar ali no templo, oferecer o sacrifício para o pecado do povo, um homem que tinha que ter comunhão com Deus. Os levitas e aqueles que trabalhavam na casa de Deus, que cuidavam dos utensílios do templo. Os levitas eram aqueles que ministravam o louvor e adoração a Deus, e desprezaram aquele homem caído. Aí foi aquele homem desprezado, o samaritano, que cuidou dele. E esse samaritano que foi o próximo. E muitas vezes a pessoa, querido, ele vira as costas para aquele que cuidou dele. Fala mal daquele que cuidou dele. Sabe aquela pessoa que você ajuda 99,9% e o dia que você não pode ajudar, você não vale mais nada? O dia que você não ajuda, você não vale mais. Isso chama ingratidão. Isso chama ingratidão. E isso entristece o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Já foi pregado aqui esses dias que uma das formas de nós demonstrarmos amor a Deus é através da nossa gratidão. Quantas vezes nossos pastores ou alguns irmãos, talvez nem estão conosco mais, oraram por nós, intercederam por nós, nos ajudou. Muitas vezes nós somos ingratos, principalmente com Deus. Quantas pessoas buscam a Deus no momento de sofrimento? Quantas pessoas buscam a Deus no momento de enfermidade? No momento que o casamento está sendo destruído, a família está sendo destruída, a pessoa está sem emprego. Mas depois que ele alcança a graça de Deus, a bondade de Deus, seu casamento é restaurado, ou que a pessoa é curada, ou que é aberta a porta de um trabalho, do emprego, a pessoa deixa a presença de Deus. A pessoa lhe deixa de agradecer a Deus. A pessoa deixa de servir a Deus. A pessoa deixa de estar na casa de Deus. Quando o Senhor cita aqui essa parábola, falando desse samaritano, Ele está representando, como se estivesse representando a Ele mesmo, que curou as nossas feridas, querido, que nos colocou, nos trouxe para a casa dEle, que cuidou, nos alimentou, nos protegeu, nos abençoou. E muitas vezes o homem vira as costas para Deus. Fica por irmão que está do teu lado. Quem tem sido o teu próximo? Esses dias eu estava no trabalho, chegou uma pessoa lá e, irmãos, com o tempo você começa já a conhecer a pessoa, e pelo semblante, pelo jeito da pessoa, você sabe se a pessoa está bem ou não está. E essa pessoa chegou lá no nosso trabalho, eu vi que a pessoa estava triste, eu cheguei e falei, olha, se você quiser conversar, abrir o teu coração, falar o que você está sentindo, eu estou disponível a te ouvir. Pode falar. E a pessoa falou, depois então eu te procuro e converso com você. E depois, no momento, na hora do almoço, realmente ela me procurou, começou a conversar comigo, começou a desabafar o que estava acontecendo de problema na vida dela, na família. E naquele momento o Senhor usou o meu coração para falar da palavra dele, do amor dele, que ele estaria no controle. A pessoa disse que o pai, ele é usuário de drogas,
e ele nem está mais na cidade, porque está jurado de morte, que ele chegar na cidade, os traficantes juraram de matá-lo, então ele está em outra cidade, e separou-se da mãe dessa pessoa, só que ele disse que ia voltar para a cidade armado e ia matar a mãe dessa pessoa. E a pessoa, quando contou para mim, chorando, né, desabafou comigo chorando, eu falei, calma, dá o nome do teu pai, da tua mãe, eu vou orar por vocês, nós vamos orar por vocês, eu vou levar na igreja, vamos orar por vocês, amém? Mas fica calma, confia em Deus, confia no Senhor. Irmãos, Deus usa várias formas para nos abençoar. Passado uma semana, ela veio contar para mim alegre e falar, como Deus é maravilhoso, Juliano. Eu falei, é mesmo, por quê? O que aconteceu? Lembra que eu te contei tudo que estava acontecendo na minha família, o medo da minha mãe morrer, que o meu pai disse que vinha matar a minha mãe? Disse que ele levou uma surra tão grande lá na cidade que ele estava, que está totalmente debilitado e não vai vir mais fazer nada com a minha mãe. Então deu tempo da gente ir até o advogado e ver tudo que a gente pode proceder. Eu falei, Deus age de várias formas, né? Irmão, se é para ele tirar a vida de uma pessoa, para salvar a tua, que é filho, ele vai fazer. Mesmo que o Senhor não agrade disso, o Senhor não agrada de tirar a vida de ninguém. Ele quer que todos sejam salvos, porque Ele morreu por os nossos pecados. Ele usou do que? De compaixão, Ele usou de misericórdia para conosco. Ele nos tirou do lodo, Ele nos tirou do pecado, Ele curou as nossas feridas. Ele curou as nossas feridas, Ele nos trouxe para a presença dEle. E quando nós confiamos nesse Deus, quando você abre o teu coração e confia nele, você clama a Ele, você entrega o teu coração, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele manifesta o teu poder ao nosso favor, amém? Irmãos, essa pessoa não é evangélica, nem vai na igreja, mas quando eu falei para ela, confia em Deus, nós vamos orar por você, confia, e ela chorando, eu falei, eu vou confiar em Deus, e Deus manifestou o poder ao favor dela, amém? Porque Ele é Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele homem usou de misericórdia para com aquela pessoa que estava, para aquele homem, né, que foi assaltado, assim como Deus usou de misericórdia para conosco. Nós só estamos aqui porque por causa da misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Nós erramos todos os dias, nós erramos contra Deus, nós pecamos contra Deus. O Senhor é tão maravilhoso que Ele morreu em nosso lugar, ainda quando nós éramos pecadores, demonstrando o seu amor, a sua graça, a sua compaixão e a sua misericórdia. O que Ele espera de nós? Que nós venhamos a também ser misericordiosos. Olha que a palavra de Deus diz lá em Mateus 12, verso de número 7. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Amém? Misericórdia. Ele não quer que nós venhamos a desprezar ninguém, fazer acepção de ninguém, que venhamos a julgar ninguém, mas que tenhamos a misericórdia, a compaixão. Sabe o que é misericórdia? É você se colocar no lugar daquela pessoa. Misericórdia é você sentir a dor daquela pessoa, é isso que o Senhor quer. E quantas vezes o homem julga, a pessoa está passando por um momento de sofrimento, um momento de tribulação, e as pessoas julgam, diga, ele está fazendo isso porque ele merece, ele pecou, ele fez alguma coisa terrível, ele está pagando tudo aquilo que ele fez. Em vez dessa pessoa orar, interceder por aquela pessoa que está em sofrimento,
Irmãos, há uma passagem na Bíblia que diz que os próprios discípulos de Jesus viram um homem cego. E eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, quem pecou? O pai? Ou foi a mãe? Ou foi ele próprio? E Jesus disse: nenhum deles, ninguém pecou. Mas isso aconteceu com ele para que fosse manifestado nele a glória de Deus. Amém? Tem coisas que acontecem em nossas vidas, amado. Não somos culpados. Não fizemos nada para que aquilo esteja acontecendo. Mas não podemos, queridos, julgar a vida do outro. Não podemos, queridos, estar julgando a vida do outro, mas temos que agir, como diz a palavra de Deus, com misericórdia. Pois grande é o amor dele. E o Senhor é assim. Ele disse: misericórdia é o que eu quero, eu não quero sacrifício. Não adianta eu vir para a casa de Deus, não adianta eu celebrar, tomar a ceia do Senhor, não adianta eu vir aqui levantar as mãos para Deus e adorá-la, não adianta eu ouvir a palavra de Deus, não adianta eu pregar a palavra de Deus, se eu não tiver misericórdia. Se eu ver aquele que está sofrendo lá e eu não ajudar, eu ver ele caído e não fazer nada. E pior ainda, se eu for ingrato com aquele que me estendeu a mão. É interessante que se nós formos ler aqui essa passagem, o próximo dá a entender que é a pessoa que estava machucada, que os salteadores ali assaltaram, machucaram, bateram, né? Mas olha que lindo quando Jesus fala assim. Jesus diz: qual desses três é que foi o próximo? Né? Qual desses três? Ele não falou do que foi a pessoa que estava ferida. Ele falou: qual dos três foi quem? Foi o sacerdote que foi o próximo? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Foi o samaritano. Viu a importância da gratidão? Nós temos que ser gratos, queridos. Gratos a Deus e gratos àquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas e nos abençoaram. Pessoas que nós estamos aqui hoje por causa desta pessoa. Estamos firmes com o Senhor porque uma pessoa um dia chegou a você e falou do amor de Jesus. Uma pessoa que um dia você estava passando por dificuldade financeira ou não sei, em outra área, e essa pessoa foi usada por Jesus para te abençoar. Gratidão. Gratidão. Efésios 2. Efésios capítulo 2, no verso número 4. Olha o que o Senhor diz a palavra de Deus. Efésios 2, capítulo 2, verso número 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, que pela graça sois salvos. Amém? Pela graça de Deus. Não somos merecedores, mas pelo amor, pela graça dEle, pela misericórdia dEle e pela compaixão, nós somos salvos. Amém? Não somos merecedores, mas pelo amor dEle, nós somos salvos. Lucas, capítulo 1, verso 49 ao 50, diz assim: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Se Deus, o nosso Pai, é misericordioso, nós também temos que ser misericordiosos. Amém? Aquela passagem dos 10 leprosos, que é muito linda, que fala, quando fala sobre gratidão, a primeira coisa que vem na nossa mente
a passagem no Evangelho dos 10 leprosos, né? Chegaram 10 leprosos e vindo Jesus, gritaram de longe: Senhor Jesus, salva-nos. E Jesus não tocou em nenhum deles, irmãos. Jesus só falou: vai e mostra-te ao sacerdote. E a palavra de Deus diz que eles foram. E no meio do caminho, eles sentiram que tinham sido curados. Mas a palavra do Senhor diz que só um voltou para agradecer. Jesus falou: só você veio para agradecer a Deus, cadê os outros? Às vezes nós medimos oração, nós clamamos, suplicamos ao Senhor. Você que está me vendo também essa noite na live, às vezes nós pedimos oração ao Senhor, estamos por um momento de tribulação, de sofrimento, e Deus vem ao nosso favor e nos cura, e nos liberta, e nos salva, e o Senhor, Ele abençoa as nossas vidas. Por que você não vem na casa de Deus agradecer? Porque você não vem na casa do Senhor agradecer a Deus?